Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui chamar a sua atenção, a nossa atenção, para refletirmos em cima de algumas falas da Isabel Veloso. Talvez você não a conheça, mas ela que recentemente participou do podcast do Inteligência Limitada. E neste podcast, quem assistiu foi grandemente impactado por tudo quanto ela falou ali. Ela que há 3 anos tem lutado contra a doença, mas que abandonou, porque através de químio, de rádio, o quadro dela piorava cada vez mais. Então ela escolheu se continua combatendo esta doença e piorando a sua situação de saúde, ou entrar em estado paliativo, que é o caso atual dela. Ou seja, quem está numa situação como essa, geralmente os médicos dão um prognóstico ali de vida de uns 6 meses, 5 meses. Então é basicamente a história de uma jovem de 17 anos que tem consciência que, segundo a medicina, tem alguns meses de vida e que precisa passar a mensagem, precisa falar como é que ela tem lidado com tudo isso. Então eu separei aqui 3 importantes falas dela, ou 4, e bem específicas, e quero refletir com você porque ela toca em temas muito importantes sobre vida, sobre morte, também que estão aí no campo da religião e da filosofia também. Então vamos refletir aqui um pouco sobre as falas da Isabel Veloso. Olá, pessoal, Denis Clemente, e este é o nosso canal, onde abordamos temas diversos do campo da teologia, filosofia e cultura. Curta este vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe aqui o seu comentário e fique por dentro deste e de outros conteúdos que iremos postar por aqui. Então vamos refletir sobre estas falas da Isabel Veloso. Em Deus, você falou também dessa parte espiritual. Vocês acreditam em destino? Vocês acreditam que a gente que muda o destino? Que vocês pensam sobre isso? Na minha parte, eu acredito que a gente colhe o que planta, realmente. E eu acredito que Deus sempre tem algo melhor pra oferecer para as pessoas boas. Eu nunca fiz nada de errado na vida, então eu penso, poxa, eu não vou colher um fruto ruim, né? Eu acredito assim, acredito em Deus sim. Eu acredito muito em Deus também. Eu Desde particularmente, sempre? desde sempre. Até um tempo atrás, logo no ano que eu fiquei doente, que eu parei de ir. Mas eu ia muito na igreja, assim, sempre fui bem religiosa no sentido... Não religiosa, tipo, sabe, aquelas pessoas loucas, assim. Sei. Mas, tipo, eu sempre tinha uma comunhão, assim, com Deus. Eu sempre ia na igreja evangélica. E depois que eu fiquei doente, eu tive que parar de ir por conta da minha imunidade e tal. Mas sempre continuei, tipo, orando em casa. Sempre tive muita fé, sabe? Eu acredito muito em destino. Eu acho que Deus tem preparado muitas coisas boas para aqueles que o amam, para aqueles que creem. É até um versículo, sabe? E eu acredito que cada pessoa, que nem o Lucas falou, vai colher alguma coisa, sabe? Então eu acho que alguma coisa boa tem que ter para uma pessoa. E eu acho que aquilo que você tanto almeja, na verdade, aquilo pertence a você. Se você quer muito essa coisa, provavelmente já é plano de Deus já preparado para você. Faz Exatamente. sentido. Eu acredito muito nisso. Até tem umas pessoas que falam que é coisa de universo, energia. Eu acredito um pouco nisso também. Acho que eu acredito um pouco de tudo, na verdade, mas principalmente em Deus. Tipo um imã, né? A gente atrai o que a gente quer, né? Então, gente, nesta primeira fala que separei, você observa aí a fala do noivo, né? Ela que, a partir desse vídeo aqui, ela casou recentemente, então ela está casada com o seu noivo. Então, nós estamos diante aqui de cosmovisões. A ideia de cosmovisão é a realidade que enxergamos de tudo que está em nossa volta, né? São como óculos de realidade, são como objetos, são nossas crenças, uma série de coisas que está em nossa volta, as concepções que fomos adquirindo com o passar do tempo. Isso tudo forma a nossa cosmovisão. Então, nós temos aqui a cosmovisão do casal. Eles compartilham de algumas coisas aqui que são interessantes. A realidade da semeadura, né? Tudo que nós plantamos, assim também nós colhemos. Essa que é uma verdade do senso comum, né? Todas as pessoas assim que têm uma crença em Deus, elas vão encarando a vida, a realidade e o passar do tempo, plantando coisas boas, vivendo uma vida, né? Que não atrapalhe a vida dos outros, mas que façam boas ações e que essas boas ações resultem também em bons frutos para a gente colher no passar do tempo. Porém, a lei da semeadura não é uma verdade absoluta nas Escrituras. A verdade é que, independente de quem somos, do que plantamos, nós não temos total controle sobre aquilo que iremos colher. Um bom exemplo disso é o livro de Jó.
que é uma teodiceia, a ideia de Deus com justiça humana. Observamos ali no livro de Jó uma série de conflitos e que Jó, ele contraria, né, por exemplo, a lei da semeadura, porque Jó era um homem que era reto. E o próprio Deus já testemunha disso no livro de Jó, no capítulo 1, que Jó era um homem que se desviava do mal, era um homem que estava ali, segundo o relato bíblico, sacrificando pela vida dos seus filhos. Então, era um homem que vivia em plena retidão. E mesmo assim, ele colheu luto, houve filhos que morreram, toda a sua riqueza também se esvaiu. Então, percebemos aí que a lei da semeadura ela é um fato, né? Paulo escreve aos Gálatas, dizendo, né? Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. É importante traçarmos esse contraste, que não deixa de ser uma verdade bíblica, uma verdade também de senso comum. Nós precisamos plantar boas coisas e certamente colheremos aquilo que plantamos. No entanto, pelo livro de Jó e tantas outras passagens bíblicas, observamos que a lei da semeadura ela não exatamente se torna uma verdade plena, absoluta, porque por vezes nós podemos ter colheitas que, segundo a perspectiva natural daquilo que se observa do que deveria ser honesto, comum, que nós deveríamos receber nesta vida, sabemos que não é bem assim. Então, precisamos estar cientes de plantar boas coisas para colhermos boas coisas. Sim, isso é um fato, isso existe, mas não é uma verdade plena, uma verdade absoluta. Está aí o exemplo de Jó, uma pessoa que plantou coisas boas, mas que não colheu exatamente, pelo menos em um período de sua vida, exatamente aquilo que plantou, né? Vamos seguir aqui no vídeo, né, refletindo sobre o que ela vai falar aqui adiante. Mas e em algum momento você chegou a questionar Deus, perguntar por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Porque é até natural. E o que eu vejo na Bíblia é que até Jesus questiona Deus, às vezes, né? Por que me abandonaste? Naquela hora que ele está mais sofrendo mesmo. Você chegou a questionar ele em algum momento? Tentar entender? Então, pra ser bem sincera, eu nunca consegui. Quando... eu vou chorar. Quando eu descobri o meu diagnóstico, eu lembro até hoje que eu peguei... Eu tava lendo a Bíblia, eu tava no hospital. Uhum. Eu sempre levava a Bíblia comigo. Como foi esse dia? Você tinha feito alguns exames e estava esperando... No dia que a Melina estava presente ali lá no hospital, eu tinha sido encaminhada para fazer um raio-x. Na verdade, eu já tinha passado por 5 médicos. E nenhum deles me diagnosticava certo, sabe? Tipo, era só uma gastrite. Teve um médico que falou para mim que exame era coisa de médico novo, que não sabia nada e que eu tinha que tomar um chá porque era só nervosismo. Puxa. E eu já tava doente. E depois uma médica falou que... O mesmo médico, na verdade, desculpa. Eu consultei com ele de novo e ele falou que essas dores que eu sentia era só tomar um chazinho em casa que passava e que eu não tinha que ficar indo consultar. Que era coisa da minha cabeça. E foi indo. Daí as outras médicas falavam que era gastrite nervosa e não sei o quê, mas ninguém nunca levantava, sabe? E eu com falta de ar. Lembro até hoje que teve uma consulta que eu entrei quase vomitando no consultório, de tanto tossir. Porque foi drenado 9,5 litros do meu pulmão. Gente, veja que interessante aqui no relato da Isabel, né? Lembrando que este vídeo não é para trazer nenhum juízo de valor, é apenas para refletirmos, né? Sobre a perspectiva de Isabel, como ela tem lidado, que olhando o caso dela, como tantos outros casos ao longo da história, isso se chama na filosofia de dialética, né? Nós vamos observando nossa vida em contraste com outras vidas e formamos nossa síntese de vida também, né? Refletimos e chegamos a certas conclusões também. Observe que o Vilela pergunta, né, se em algum momento ela chegou a questionar a Deus. Novamente, nós temos aqui a questão da teodiceia. É quando o ser humano, diante de conflitos existenciais, ele questiona a Deus. E isso, a narrativa bíblica, em nenhum momento, nos isenta de observarmos ali, em pura clareza do texto, os servos de Deus e servas de Deus em pleno dilema com o Senhor. Dilema, né? Ele está diante de 2 situações e escolher qual nós devemos seguir. Um exemplo de Jó, como já falamos aqui, é uma pessoa que perde tudo que Jó perdeu, ele entra num certo dilema, né? De continuar servindo a este Deus ou negar a este Deus. Parece que, segundo a teologia mais comum,
não conseguimos conciliar uma vida de devoção a Deus, uma vida de fidelidade a Deus com sofrimentos na vida. Embora esta seja uma visão deturpada, mas é natural nós questionarmos diante de situações adversas onde está Deus, a nossa alma, o nosso coração, nossas emoções, elas palpitam nesses momentos. Chegamos sim a questionar, a sair de nossa boca certos questionamentos direcionados a Deus. O próprio Vilela fala da questão do próprio Cristo questionar. Isso está dentro da natureza divina de Cristo, né? Na teologia chamada de união hipostática, a natureza divina, a natureza humana. Então nós percebemos ali que não há conflito dessas duas naturezas em Cristo. No entanto, o Jesus, o servo sofredor, aquele que levou sobre si as nossas dores, sofreu as nossas moléstias e enfermidades na cruz do Calvário, ele passou sim por todos os dilemas de uma existência humana. O sofrimento, a angústia, a dor, e há lá na palavra de Deus as próprias reflexões, os aparentes questionamentos de Cristo, perguntando: Deus meu, por que me desamparaste? Ele diz isso lá na cruz do Calvário. Ele pede que o Senhor afaste o cálice ali nós temos a ideia de algo amargo, algo forte para ser tomado, quando Jesus estava prestes a ser traído, preso, julgado e subsequentemente crucificado. Então, Jesus está numa das maiores tensões que o ser humano poderia enfrentar. E falando sim, numa perspectiva cristã, o peso do pecado da humanidade estava sobre Cristo, e tudo isso dentro desta figura que é humana, mas que também é divina. E talvez você não lembre, mas Jesus lidou com o luto no seu tempo. Quando a gente observa um ministério de Cristo ressuscitando mortos, que nos parece, assim, pelo menos superficialmente, que é triunfo contínuo, inclusive alguns pregadores dizem assim: onde Jesus está não há tristeza, onde Jesus está o morto tem que ressuscitar. Só que nós percebemos que esse discurso ele não casa com a realidade. Existem mortes sim, existem pessoas que se vão, pessoas que amamos, pessoas que são fiéis a Deus, mas mesmo assim deixam essa existência. Se você se recordar, Jesus teve um primo que faleceu de maneira truculenta, né? Esteve preso e Jesus nada fez para o libertar, não houve ali as prisões sendo derrubadas. Estou falando de João Batista, esteve ali preso, né? E foi julgado, e as criadas ali do Herodes, dentre tantas coisas que poderia acontecer ali, há um banquete, uma farra, onde se diz: peça o que você quiser, eu vou lhe dar. E lá nós observamos que uma daquelas mulheres diz assim: eu quero a cabeça de João Batista. Tudo isso estava dentro do conselho divino, na audiência da eternidade, tudo estava sendo visto ali, e mesmo assim o Cristo na terra, o seu primo sendo levado à morte, sendo posteriormente decapitado, a cabeça de João Batista chegando lá num prato, na presença de todas aquelas pessoas ali naquele banquete. E nós poderíamos refletir: onde está Jesus nisso tudo? Segundo o relato bíblico, Jesus, quando soube da morte de João Batista, humanamente falando, pois como Deus já tinha conhecimento prévio de tudo que aconteceria, tudo foi por sua soberana vontade, Jesus se isola, vai para um lugar deserto. Esta é a prescrição bíblica. Jesus, quando soube do falecimento, da morte trágica do seu primo João Batista, vai se isolar no monte. Então percebemos que o próprio Jesus teve dilemas, digamos assim. Por quê eu digo dilemas? Veja, esta é a vontade de Deus. A narrativa de vida, algumas pessoas não vão concordar com isso, mas a narrativa, a trajetória de vida de João Batista, ela terminava com estes capítulos, honraria a Deus desta forma. E isso é difícil de encararmos. O próprio Cristo ali presente nada fez, nada pôde intervir, não pôde fazer como fez com seu amigo Lázaro, libertá-lo, né, salvá-lo ali, que estava há 4 dias morto, segundo o relato bíblico, mas Jesus tem que ficar em silêncio, se isolar, passar uma espécie de luto pelo seu primo João Batista. Então, nós poderíamos falar de tantos outros exemplos bíblicos aqui, de questionamentos, de coisas que nós olhamos assim e diz: poxa vida, não tem como seguir, não tem como encarar este fato aqui e continuar com a mesma disposição de alma, de espírito, de alegria. Exemplo de Asaf, né? Asaf, Salmo 73, ele observa a prosperidade dos ímpios em detrimento de, segundo alguns historiadores, uma pobreza, uma vida que ele levava na tribo levítica, mas que não tinha tantas benesses, tantas coisas boas como ele observava nos ímpios. Né? Os ímpios viviam em gordura, sobejavam
numa vida próspera, e Asaf se enxergava numa pobreza, em dilemas, talvez enfermidades e problemas no seu seio familiar, e lá no Salmo 73 ele questiona a Deus. Onde está a justiça de Deus nisso tudo? É muito importante aquele salmo, leia para você ver o desfecho que tem ali. Observamos Jeremias, o próprio Jeremias diz que o Senhor me iludiu e iludifiquei, um Deus que chama Jeremias para profetizar a nação, mas que ele, o desenrolar do ministério de Jeremias é de sofrimento, de escárnio e calabouço e uma morte trágica. E aí Jeremias podia questionar a Deus, né? Senhor, o Senhor me iludiu, me chamou para quê? Para passar por isso. Então perceba como a narrativa bíblica lida assim com este fato de que Deus tem caminhos que para nós parecem difíceis, questionáveis, mas essa é a vontade de Deus, assim cremos nós na tradição cristã, assim cremos que as coisas acontecem desta forma. É o caso também da própria Isabel, tá? Eu tenho liberdade para falar isso porque ela mesma tem esta crença, ela fala que crê em Deus, entende o propósito de vida, se seguir da maneira que estamos vendo em uma eminente morte daqui a alguns meses da Isabel, observamos que ela já entrou nesta questão de se colocar no palco da história, se colocar numa figura diante de Deus e olhar esses dilemas, assim como os outros servos de Deus, outros personagens bíblicos que também viveram. Ela também vive o seu, mas entende que tudo isso está dentro de um plano divino maior para a sua vida. Então, eu tenho liberdade de dizer isso porque ela mesma fala lá no podcast. Outro ponto importante, gente, ela fala que passou pela mão de vários médicos e os médicos falaram que era dor de cabeça, coisa da mente, coisa do tipo. E ela até se lamenta em uma parte do podcast completo, né? Que ela poderia ter encontrado, ou pelo menos ter conhecimento desta doença anteriormente. E isso aponta para a gente para um problema, né? Um problema que a própria medicina tem. E algo que se considerar sobre essa questão de procurar ajuda médica, né? Quer seja por problema físico, biológico, né? Ou emocional. Gente, devemos procurar vários médicos, mudar as abordagens, porque a medicina nada mais é do que um conhecimento que se tem sobre um objeto. E há vários conhecimentos, há vários tipos de abordagens sobre diversos problemas, sobre doenças e coisas do tipo. Então, cada médico tem um tipo de abordagem, uma forma de lidar com determinado problema. Esse caso aqui da Isabel, ele nos ensina até nisso, né? Como devemos prudentemente buscarmos alternativas, nos convencermos sobre exames, coisas do gênero, quando estamos diante de algum conflito. Então é importante mudarmos a abordagem, procurarmos como seres fadados aí a sofrimentos, a moléstias, problemas diversos. A ajuda profissional, os médicos estão aí para nos ajudar, então devemos procurar diferentes abordagens. Se temos um problema persistente, então mudemos as abordagens ali, procuremos outros tipos de ajudas médicas. Ali, neste interim, podemos encontrar, sim, uma boa alternativa para aquilo que estamos buscando. Até porque nessa hora que ela me falou isso, eu lembrei eu sabia, assim, bateu, assim, que eu realmente estava doente, porque um tempo antes de eu descobrir, acho que, não vou dizer o tempo certo, mas dá pra chutar 15 dias antes de eu ir pro hospital, eu tava orando e eu perguntei, Deus, por favor, o que que eu tenho, sabe, me cura, por que que eu tô sentindo isso, sabe, tipo, e nunca melhora, sabe, eu queria uma resposta, assim. Sabe quando passa, até me arrepio, assim, sabe quando passa, assim, uma voz na tua cabeça, tipo uma intuição? Sim, já aconteceu. E eu lembro até hoje que enquanto eu estava orando, passou, você tem câncer. Tipo, foi um relance, assim, e eu fiquei, o que eu tô pensando, né, que bobagem. Aí eu peguei e fui dormir. E daí no dia que eu fiz o raio-x, ela falou isso, eu me liguei, sabe? E eu já fiquei internada. Aí o meu coração tava pro lado direito porque o tumor era imenso, dava pra colocar Ele empurrou tudo, porque ele começou a crescer em volta do meu coração e comprimiu o coração, pulmão e traqueia. Tá. Então tava tudo desviado, sabe? Até às vezes você pode perceber que quando eu falo muito, minha voz fica meio rouca. É por causa disso, tipo, ficou uma sequela, sabe? Entendi. E eu perdi parte do meu pulmão também por conta disso. Eu tive que fazer fisioterapia e na época eu ainda peguei Covid pra ajudar. Poxa. E começou assim, sabe? E, gente, que interessante que ela fala aqui que sentiu o próprio Deus falando com ela, lhe informando, né, uma intuição, algo muito forte nela, e dizendo que ela tinha câncer. Eu vejo aqui algo belo, como Deus cuida de seus filhos. Eu
creio que quem é o cristão entende muito bem o que ela está falando aqui. Por vezes, nós que temos relacionamento com Cristo, com o Espírito Santo de Deus, o Santo Consolador em nossas vidas, nós sim sentimos, ouvimos o Senhor falar conosco, confirmando através de diversos meios o que tem a fazer em nossa vida, o que está acontecendo. Eu acho muito lindo isso, porque observo que em meio ao sofrimento, em meio às dores, em meio a vales de sombra da morte que Deus permite seus filhos passarem, temos aqui um Deus que comunica ela, informa. Vejamos aqui uma das últimas partes aqui mais interessantes que eu encontrei e achei aqui naquele podcast que ela participou. E, Isabel, é o seguinte, eu sempre faço 3 perguntas no final, mas eu não sei se seria certo fazer elas com você. Então a decisão é contigo, entendeu? Porque são perguntas que a gente faz com pessoas que não têm um diagnóstico que nem o seu. Então eu vou fazer as perguntas, fica à vontade de responder ou não, tá? A primeira pergunta, talvez você já tenha respondido, mas é qual foi o momento mais difícil da tua vida? O momento mais difícil da minha Se você vida, pudesse pontuar né? Um momento. na verdade, ele ainda não aconteceu. Eu acho que o momento mais difícil não vai ser enquanto eu esteja com vida, mas vai ser quando eu deixar as pessoas que eu amo. Entendi. Gente, que coisa, né? Ela diz que o momento mais difícil vai acontecer quando eu deixar as pessoas que amo. Acho que essa é a mensagem aqui para todos nós. Que, gente, o que importa da vida são pessoas, são quem está do nosso lado, quem amamos. É o nosso suporte diário. É ajuda para o nosso fardo tão pesado. Veja que o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, instituindo a igreja. A igreja nada mais é do que uma comunidade de santos reunidos, edificando mutuamente uns aos outros e suportando, ajudando uns aos outros. Então Jesus nos salva para a comunhão, para a comunidade, para a partilha, para uma vida cristã em irmandade. Que não podemos também dizer que isto se estende a todo o mundo quando observamos que é da criatura ser um ser gregário, alguém que esteja próximo uns dos outros, ajudando uns aos outros. O momento mais difícil para ela, segundo as palavras de Isabel, não é o momento que ela partirá, mas sim um momento em que deixará as pessoas que ama. Só em um momento que você já teve em estado terminal, eu já participei de alguns momentos de estado terminal, como é importante falarmos palavras confortantes, expressarmos tudo aquilo que sentimos para aquela pessoa amada, entregar amor, receber amor daquelas pessoas, porque é isso, gente. O importante da vida são as pessoas que amamos, são essas pessoas que estão do nosso lado, que possamos dar valor. Está aqui um dos propósitos da Isabel em tudo isso, é falar sobre o amor, falar sobre a família, falar sobre pessoas que tanto queremos o bem e, por vezes, por pensarmos que somos seres imortais na nossa debilidade, da nossa forma ingênua de enxergar a vida, para uma pessoa que já está prestes a morrer, segundo os prognósticos da medicina, que é mais importante, as pessoas que amam. Vejamos lá mais algumas partes. E a segunda pergunta é sobre morte, sobre a gente falou aqui. Que você queria deixar para o pessoal que está assistindo isso aqui, para depois que você se for, algumas palavras, fica à vontade. Agora sim, eu chorei. Eu acho que... Eu sei que quando eu me for, vai ser um momento muito de alívio, sabe? Só que eu sei que eu não vou mais ter lembrança nenhuma. Mas eles vão. Vocês vão. Então, a única coisa que eu nem falaria nada, eu acho que eu só pediria, sabe? Eu acho que só viva, tipo, respira por mim o que eu não pude respirar, sabe? Viva por mim o que eu não pude viver, ame o que eu não pude amar, sabe? Tipo, aproveita o seu filho da forma que eu nunca vou poder ter experiência, quem sabe? Então, só aproveita.
sabe? Só faz o que eu gostaria de fazer. E aí, Jed, que forte, né? O podcast do Vilela, ele tem, né, essa característica, no fim, ele faz essas perguntas porque ele sabe que a internet é algo, digamos assim, eterno, né? Fica na network, né? Fica na internet. Tudo, para sempre, nós temos aí, né? Tantas coisas que nós observamos de pessoas que falaram no passado, estão aí eternizadas até hoje, suas imagens, suas falas. A Isabel, ela não teve personagem mais forte para Vilela do que a própria Isabel, né? Vilela sempre fala para pessoas que aparentemente vai viver e não se saber do dia que se vai, mas com a Isabel é diferente porque ela tem um prognóstico que tem alguns meses de vida, né, segundo a medicina. E é um ponto alto, um ponto importante, um ponto que gera muita reflexão, né? Qual a mensagem que você quer deixar para as pessoas quando você se for? Gente, e aí nós temos a resposta, né, de Isabel emocionada. E que peso, né? Que coisa se nós tivéssemos também na pele dela, na situação dela. O Vilela chora, nós também ficamos consternados, somos humanos. Nós visitamos essas mesmas dores quando falamos. Qual mensagem você vai deixar? Então, Vilela está comovido, nós ficamos comovidos porque nós estamos ali também nos enxergando na existência desta menina, desta Isabel. E é forte o que ela diz, né? Ela fala assim, respira por mim, viva por mim, ame por mim. Aproveite seu filho, aproveite sua família, as pessoas que estão em volta de você. Gente, aqui eu quero fazer uma reflexão com a filosofia. Eu quero trazer à tona a filosofia de Kierkegaard. Kierkegaard, ele foi um grande filósofo e teólogo cristão na época luterana, né, na Dinamarca, muitos anos atrás, né? E ele escreve obras muito importantes, ele é estudado, né, pela psicanálise, pela psicologia. Ele é considerado o pai do existencialismo. E ele também escreve, a sua pena ela é muito direcionada também a refletir sobre o cristianismo. Na verdade, as palavras do próprio Kierkegaard, ele entende que tudo que escreveu são migalhas filosóficas de um cristão escrevendo para a cristandade e para todos de modo geral. Há um livro dele muito importante que é Temor e Tremor. Há um outro também, Desespero Humano, que é esse que é muito estudado, né, pela psicologia, mas falando especificamente do livro Temor e Tremor, nós temos ali a história de Abraão, quando confrontado por Deus para sacrificar o seu filho, e Kierkegaard pega a história de Abraão e faz uma dialética filosófica, coloca Abraão diante de possíveis quadros psicológicos que Abraão estava passando, sobre conflitos éticos que certamente Abraão passou, e como ele trabalhou, né, e como ele agiu diante de tudo isso. Para Kierkegaard, Abraão, ele está no estágio religioso, no estágio de um cavaleiro da fé, segundo suas palavras. Há 3 estágios, né? O estágio ou estágio estético, o estágio ou estádio ético e o estágio ou estádio religioso. Naturalmente, as pessoas vivem no estágio estético, nós buscamos as coisas aparentes primeiro, e só assim, quando temos contato com virtudes, com aquilo que é do senso de justiça, aquilo que é o esperado no geral, num ambiente em que estamos diante de certos dilemas, certos conflitos, temos as pessoas que resignam-se, ou seja, em nome de uma moral, em nome de uma verdade maior, em nome da justiça, em nome do amor, em nome de tantas outras coisas, as pessoas se resignam, elas anulam sua vontade primária e estética em busca de uma vontade do geral. Isso significa ser um herói, não é? Ser um herói, uma causa, algo que despende nossas forças, despende nosso tempo, e nós vamos ali buscando. Então essas pessoas são as pessoas que estão no estágio ético, são os cavaleiros da resignação infinita, segundo Kierkegaard. Está ali buscando as coisas desta vida, são heróis, são pessoas que ficam nos anais da história trazendo coisas importantes a serem vistas, observadas, são os nossos heróis. Mas, gente, nada se compara a quem está no estágio religioso, no estágio ou estádio da fé. Porque essas pessoas, elas se resignaram ao absurdo, a um estágio muito superior ao estágio ético. Há algumas coisas, algumas respostas que, dependendo do que estamos passando, há apenas uma resposta do geral, do senso comum, do esperado. Aquelas pessoas que se sacrificam, mas em nome de uma coisa que as pessoas compreenderão. Mas
como compreender quando Abraão, trazendo o exemplo de Abraão, ele recebe de Deus essa incumbência. Ele tem uma esposa que deu um filho na sua velhice, um amado filho. Como resolver esse conflito com a sua esposa, Sara? Como resolver o conflito com o próprio Isaac? Como resolver o conflito com as pessoas que estão ali lhe auxiliando, no caso de Abraão? Então, eu acho importante o que Kierkegaard fala, né, das suas palavras, é que, diante de tudo isso, o que havia dentro do coração de Abraão era o senso pela eternidade, pelo divino, algo que era muito forte nele, pois ele é o patriarca, ele é aquele chamado por Deus para atravessar, para romper com a idolatria de Ur dos Caldeus. Ele ouviu a voz de Deus e busca esta voz que talvez não foi compartilhada com outros no mesmo tom, na mesma solenidade, mas para ele era algo muito forte. Então, Abraão resigna-se como um cavaleiro da fé, como quem está no estágio da fé, porque o que está dentro dele é mais forte, é superior a tudo, e de ninguém pode ser compreendido. Ele não pode ser compreendido diante de um dilema tão forte como este que ele tem. E Kierkegaard diz, né, se o homem não é eterno, tudo se resume ao desespero. Então, se nós não tivermos a concepção da eternidade, de uma alma eterna, tudo não se resume ao desespero. Porque a única certeza que temos é que também iremos passar pelo que Isabel passará, segundo os prognósticos da medicina, a morte. Então, se o homem não crê na eternidade, ele está apenas resumindo-se ao desespero, porque o que fica conosco são as doenças, lidar com a morte. Alguns, né, que aí usam a filosofia estoica, ou os ensinos de Epicuro, falando de uma possibilidade de termos uma vida que reflita uma morte bem morrida, né, como diz no popular, que morra de uma forma tranquila, que encare a possibilidade da morte como algo comum, um curso natural da história. Porém, nada se compara quando estamos passando, quando estamos nesses fins, lidando com a própria morte. Curioso também falarmos na dialética de Kierkegaard, o tipo de amor que existe em Abraão, e eu creio que também que existe em Isabel. Existe o amor a si próprio, o amor ao outro, né, ao próximo, e o amor que supera todos estes, que é o amor a Deus. Este amor a Deus é quem está lá, nesse estágio maravilhoso, superior. A Isabel, assim como Abraão, chegou num estágio na sua vida que ela já não mais está detida em apenas valores éticos. Ela apenas não traz uma mensagem para a vida, mas ela também passa uma mensagem de encontro. Talvez se eu escutar depois de um podcast lá completo, ela mesmo diz que ela teve um encontro com um ser espiritual que lhe trouxe uma paz indizível, paz tal que, segundo ela, não queria mais voltar para esta existência. Coisa tão profunda, e como isso nos fala, que é importante ter amor por algumas pessoas, pelas pessoas que estão em nossa volta, ter um amor próximo, mas nada se compara a um amor nobre, esplendoroso, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, nós encaramos nossa morte. Nós sabemos que iremos deixar pessoas que amamos, mas o amor a Deus, estar próximo, junto a Deus, supera todos os tipos de amores que temos aqui nessa existência. Já não tenho amor pela minha vida. Minha vida nada é não tenho minha vida por preciosa, diz o apóstolo Paulo. Melhor ainda é estar junto a Deus. Eu amo o próximo, amo as pessoas que estão aqui ao meu redor. É um aperto deixar essa existência. Mas melhor ainda é estar lá com ele. Que coisa interessante, gente. Nós temos aqui também algo que se fala e é perfeitamente aplicável a Isabel, que é a questão da conservação da vida. As palavras de Kierkegaard, né, quando a gente busca conservar demais a juventude, nós estamos naquele que espera sempre o melhor. E quem espera sempre o melhor, ele envelhece com a decepção. Para refletir nisso aqui. Quando vivemos uma vida que não encara a realidade dos fatos, que não encara a possibilidade de sim deixarmos esta vida, de que buscar conservar uma juventude em detrimento de uma realidade que nos vem, que nos leva a chegarmos a determinadas conclusões de que sim, poderemos morrer, se a gente busca uma preservação da juventude acima de tudo, a gente envelhece na decepção. E sabemos que não controlamos a existência, não controlamos os fatos em nossa volta. Mas também, quem vive pela vida sempre aguardando o pior, sem esperança, sem fé de que Deus possa curá-lo, ele se enfada, se desgasta ainda mais, porque é um coração sem esperança. Não perceba, gente, como tudo isso está num estágio que traz conflito,
que é paradoxal para a nossa vida, é estarmos nessa condição de sobriedade e paz com Deus. São coisas, gente, que não cabe na racionalidade, e isso é experiência de vida, experiência de fé, de alguém que está ali, ó, em contato com aquilo que é transcendente. E a Isabel, ela chegou numa condição que ela não busca palavras da racionalidade. Nós usamos aqui a filosofia para, através de pensamentos, através de dialética, de comparar exemplos práticos com aquilo que podemos chegar, ou deliberamos sobre conceitos, sobre formas de ser, veja aí, estágio da existência humana. No entanto, nada se compara quando nós estamos ali, de fato, com as palavras eloquentes, fortes, contundentes do Cristo Jesus que fala às nossas vidas. Nós estamos ali agarrados na esperança, as escrituras em palavras de vida eterna, que é superior a qualquer palavra de filósofos que já passaram nessa existência. São as palavras do Logos, do Deus Criador, do Cristo, palavras que trazem vida e esperança. Então, nós observamos aqui que a Isabel ela já fez esse movimento de entender que sua vida não é preciosa, entender que sua vida ela precisa antes morrer. O que é morrer, gente? É saber que não viverei, é saber que deixarei, é saber que minha vida se evapora mesmo. Então, um verdadeiro herói, alguém que já está lá no estágio da fé, é alguém que primeiro aprendeu a morrer para si mesmo. É entrar naquilo que Cristo falou, aborrecer pai e mãe por amor por mim, de maneira nenhuma é apto para estar com ele neste discipulado da vida. Por quê? Porque primeiro precisamos morrer para essas coisas, para tê-lo, para buscá-lo, para transcender essa existência, estar com ele para sempre. Gente, em outro lugar, não menos importante, mas quando o Kierkegaard fala o exemplo de Sócrates, bem interessante, um paralelo aqui com essa história, nesse caso de Isabel, né? Sócrates, em nome da verdade, em nome de suas crenças, daquilo que ele buscava para a sociedade ateniense, ele foi preso, né, com a sentença, com o injúrio de ser condenado por perverter a juventude ao ateísmo, a não crer nos deuses, na toda a mitologia grega. Em nome da verdade, Sócrates, em momento algum, ele nega esta sentença que era da justiça de sua época. Não é que ele cria que tudo aquilo que ele estava fazendo merecia a condenação que foi posta, mas em nome da verdade que ele crê, a verdade maior, ele não nega a sua morte. Para Kierkegaard, ele é o exemplo perfeito de alguém que é o cavaleiro da resignação infinita, o estágio anterior ao estágio da fé. Porque em nome da verdade, ele conflitua com a expectativa do geral, porque as pessoas que estão em volta dele, né, que estão ainda no estágio estético da vida, no estágio ético, dizem assim, é melhor você poupar sua vida, é melhor você deixar isso para lá, poupe sua vida, né? E Sócrates não, ele resolve ficar até o fim, morrer de forma digna pela verdade que ele cria. Quando não lembrarmos também de Policarpo de Esmirna, um grande pai da igreja, e quando foi preso pelo Estado romano e que naquela época precisava confessar um imperador como rei, como senhor, como Deus, como Kyrios. Ele, quando pela igreja ali que fez força para que ele saísse, que ele fosse para uma região desértica ali, fugisse da perseguição, quando Policarpo tem um encontro com os irmãos da igreja e depois os soldados, que gentilmente diz, Policarpo, não precisa você dizer Kyrios para o imperador, se você fala aqui, se você reconhece aqui, tudo bem, a gente poupa a sua vida. Sabe o que Policarpo diz? Ele diz, como posso negar ao Senhor que tem sido fiel a mim toda a minha existência? Por mais de 80 anos o Senhor tem sido fiel a mim, como eu agora, depois de tudo isso, poderei negá-lo, poderei não ser fiel a ele. Então, gente, esses são belos exemplos do estágio da fé de alguém que está numa condição plena, de alguém que já encara a possibilidade de sua morte. E este vídeo também é um exercício filosófico para todos nós, de também observarmos a nossa vida, a brevidade de nossa vida, intercedermos, orarmos pela vida de Isabel, para que ela seja curada, pois cremos ainda no Deus que opera milagres. Contudo, uma fé sóbria, uma fé com boas razões, uma fé que encara também
o lado processual da vida, de termos que nascer, termos que padecer e morrermos também um dia. Gente, reflitamos e ficamos aqui com as suas últimas palavras, onde ela fala sobre se tem alguma coisa que ela tem dúvida ainda na vida. Vejamos aqui o que Isabel fala. Foi muito bom estar com você. Curta, se inscreva no nosso canal, comente e compartilhe também essa reflexão com as pessoas que você tanto ama. E a terceira pergunta é se você tem uma dúvida na vida, algum questionamento que você se faz. Enfim. Acho que questionamento eu não tenho nenhum, eu só teria pedido, sabe? Acho que o único pedido que eu teria era pra que não doesse tanto pra quem eu amo. Só isso, Mas você não tem controle, né? Não tem como. né? Obrigado demais. Obrigado, Lucas. Obrigado vocês. Vocês estão vendo esse vídeo. Eu peço que vocês sejam educados nos comentários. Mandem mensagens boas, mensagens legais. E quem tá passando por algum momento como ela, coloca a tua experiência aqui também para dar força para as pessoas. É isso aí. Fique com Deus. Teu arroba pro pessoal seguir, qual que é? @Isabel Veloso com 2 O no final. No Instagram e no TikTok. Tá, tem @Lucas Borbas. Lucas Borbas. Então fiquem com Deus. Beijo no cotovelo. Tchau.